Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DrogaVet Clinicast, o podcast da DrogaVet que traz informações, insights, conteúdos, discussões, um bate-papo leve, mas cheio de conteúdo importante sobre saúde animal. E hoje, para me acompanhar, novamente eu tenho a presença da farmacêutica Nayara Zevi. Tudo bem, Nayara? Tudo bem, uma alegria estar aqui com vocês nesse dia. Obrigado, Nayara, pela participação. E uma participação mais que especial, que é a doutora Marúcia de Andrade Cruz. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Rafael. Obrigada pelo convite. Ótimo. Prazer estar com vocês. Muito obrigado. A doutora Marúcia, que é fundadora da clínica Mania de Gato, aqui em Curitiba, no Paraná, que é a primeira clínica do sul do país dedicada exclusivamente ao atendimento de gatos. Então, a doutora tem muito para compartilhar com a gente hoje, né? Com certeza. E o nosso tema hoje, em relação à saúde felina, é um tema muito importante e muito recorrente na saúde dos gatos, que é a doença renal crônica. Doutora, eu vou começar com a senhora, né? Se você puder definir para a gente exatamente o que seria a doença renal crônica em gatos e por que ela é tão frequente nessa espécie. Bem, a doença renal crônica, como o próprio nome diz, né, crônica, uma doença que afeta a grande maioria, né, dos gatinhos, geralmente na idade mais avançada mesmo, depois dos 7 anos, né, então é a falência, né, o início, na verdade, da falência, né, de alguns néfrons, né, que é a unidade funcional dos rins, né, para sorte, eles e nós temos 2, né? Então, os sinais demoram um pouquinho para aparecerem, né? A doença, ela tem alguns estágios. Normalmente, quando a família observa, a doença já está avançada, né? Então, mas graças aos check-ups, a outras enfermidades que nos indicam, né? Fazer alguns exames sanguíneos, principalmente quando a gente tem algumas boquinhas, né, que precisam ser avaliadas e geralmente o paciente precisa estar anestesiado, então a gente começa esses check-ups mais cedo. E aí a doença renal, ela começa a aparecer, né, entre 6 e 7 anos. Então a gente já começa a observar, né, a alteração dos índices sanguíneos. Bom, doutora, então, como você falou, né, esse check-up é importante e tudo mais, quais são os exames que são o padrão ouro, né, que poderia falar assim, para ter realmente, esse animal tem esse diagnóstico? Bom, a creatinina e a ureia, assim como o hemograma também é bem importante, eles são exames que já são realizados há muitos anos, né? Mas a gente, com o avançar também da clínica, né, da patologia clínica, exames feitos na medicina humana, né, já estão mais acessíveis hoje, e a gente consegue ter alguns marcadores, assim, de início da doença, né, então antes ainda que a creatinina comece a elevar, a gente já tem elevação, principalmente do SDMA, né. Então temos outros marcadores aí que são promissores, que devem chegar aí, né, para nossa rotina nos próximos anos, né, mas o SDMA é um dos marcadores que a gente tem colocado já nessa rotina, né, então a gente chama de perfil geriátrico, então a gente associa os comuns e os mais sensíveis, né. Então, a cistatina C, no caso, é um exemplo de potencial que poderia ser usado daqui a uns anos, né? Isso, é muito promissor. E é muito importante também lembrar que a gente fala muito, assim, do exame sanguíneo, porque ele para dentro do consultório, é a amostra mais fácil para se coletar do paciente, né? Mas a urinálise é muito importante também. Na verdade, para fazer o diagnóstico, né, a gente não pode se abraçar apenas um índice, né, são vários índices, o exame físico do paciente, né, também é muito importante, o histórico. E doutora, com a progressão da doença, essa análise sobre o quadro clínico do PET, ele é determinante para a gente escolher o melhor tratamento, o melhor ativo a usar naquele momento da doença? Ah, com certeza, com certeza. Então, assim, o check-up seriado é muito importante até para avaliar a progressão da doença, porque cada paciente vai responder de uma maneira, né, frente a vida normal mesmo, a alimentação, né, a restrição hídrica, muitas vezes.
e vai responder positivamente aos ativos, né? Então, quanto antes se fizer um diagnóstico, e quanto antes nós dermos suporte para esse organismo, né? A gente tem pelo menos um desacelerar da evolução dessa doença, né? Que não tem cura, mas a gente pode frear um pouco a evolução, né? Da enfermidade. Como a senhora citou, não tem cura, a doença progride rapidamente, relativamente rápida? Depende do paciente. Depende do paciente. E depende da doença que tem de base, né? À medida que ela progride e ela atinge ali os rins e atinge outros organismos no animal, é irreversível isso. Então, o tratamento ele é um manejo clínico para assegurar a saúde, uma qualidade de vida para o animal, é isso? Isso mesmo. Então, o apoio, né, o apoio clínico, né, o apoio da enfermagem também em casa, né, porque muitas vezes o paciente vem até a clínica, nós fazemos o diagnóstico, estadiamos esse paciente e indicamos o tratamento para ele, né. Então, a facilidade do tratamento, né, é o que vai ser determinante mesmo para a adesão, né, dessa família para dar continuidade para muitos dos medicamentos que na verdade não vão dar um apoio mesmo, né, para as células, para a perfusão sanguínea, né, para facilidade mesmo do trabalho dessas células que estão lá funcionando ainda, que a gente até chama muitas vezes, às vezes, de supernéfrons, né, que eles estão dando conta dos outros néfrons que não estão mais trabalhando. Então, a gente vai dar uma energia mesmo para esse conjunto de células, né. E a gente pode dizer, então, né, nesse manejo clínico, nesse manejo do tratamento da patologia, que a dieta ela é fundamental, então. Também, a dieta, não só a dieta, né, mas o apoio terapêutico, né, a dieta alimentar mesmo e a dieta hídrica, né, porque a água também é alimento, né, então muitas vezes a família se atém muito ao alimento especial, né, porque hoje, e na verdade assim, o alimento nem sempre é o renal, existem pacientes que no começo da doença a gente ainda mantém na alimentação para sênior, que tem baixa de fósforo, né, porque ainda é um paciente que não teve perdas, existem alguns alimentos ainda para a fase inicial da doença, então é por isso que é importante avaliar a progressão mesmo, né, e aí as medicações, né, as terapias medicamentosas, elas vão entrando na vida desse paciente conforme a doença vai progredindo. É conhecido como tratamento paliativo, né, doutora, de realmente não perder o que está funcionando bem, né, que esse que é o desafio realmente na doença renal crônica, né, como você falou muito bem, né, de dar os nutrientes necessários para que aquelas mitocôndrias estejam funcionando bem, né, o animal tem energia que realmente o paciente com esse diagnóstico, muitas vezes ele não tem força realmente, né, porque o rim é muito importante, né, para a espécie humana e espécie animal também, né, então realmente esse manejo, como o Rafa comentou, é fundamental, né, e o tutor, principalmente o responsável, entender, né, ter um profissional, um médico veterinário, como né, você está aqui hoje, né, que tem, né, anos já de experiência na área, e isso é muito importante, né, ele ter essa confiança no que o médico está, né, dando aquele diagnóstico para aquele paciente. Exatamente. E a gente tem que lembrar, assim, que o rim, ele sofre com outras enfermidades. Então, em alguns momentos, a gente pode ter uns índices aumentados que são falsos, na verdade, eles são superestimados, sabe? Então, o paciente que está desidratado, a gente não pode levar em consideração um exame só. Então, você tem que estabilizar esse paciente para estadiar a doença. Então, isso é muito importante, né? Então, hoje, é lógico, nós temos a nefrologia, que está focada ali em estudar o funcionamento dos rins e dar todo o apoio, mas a importância da clínica médica geral estar junto com esse paciente, né? Porque senão você leva só o rim para dentro do consultório do nefro e esquece as outras enfermidades. Por isso que precisamos trabalhar juntos, né? Para apontar essas outras enfermidades ou comorbidades, né, que o paciente pode ter e de repente está superestimando ou às vezes subestimando uma doença renal, como é o caso do hipertiroidismo.
pacientes com hipertireoidismo têm um metabolismo todo acelerado. Então, eles têm hiperfiltração. Então, você faz um teste de doença, né, um teste comum, né, de ureia e creatinina, pode estar nos índices maravilhosos, né, 0,9, né, que para a creatinina do gatinho a gente até 1,5, assim, é o ideal. E, de repente, você vai dosar o SDMA e esse SDMA está alto. Né? Mas por quê? O T4 dele também tá alto, e a hora que você consegue estabilizar a doença, a tireoide desse gato, a doença renal aparece. E aí, às vezes, o tutor, né, o responsável fala, nossa, o teu tratamento prejudicou o rim, entendeu? Por isso que o clínico geral é muito importante. Eu sempre falo, a gente precisa ter um clínico, né, um bom clínico geral com os nossos pacientes, assim como nós. Precisamos de um médico clínico geral, né, do coração, um dentista do coração, porque quando você vai precisando das, né, especialidades, né, digamos assim, você tem alguém em quem confiar, naquele paciente como um todo, né? Bom, como a doutora citou, né, os clínicos veterinários estarem atentos a todos esses sinais, né, e a gente está falando de um segmento específico, né, que é a nefrologia de felinos, né, a nefrologia de gatos. A Drogavet traz, né, uma revista, né, a revista de nefrologia felina personalizada, né, um material que a gente já citou em outros podcasts, né, são revistas específicas, especializadas no assunto, com uma diagramação muito boa, muito bacana, com informações claras, objetivas. Vale a pena ir para os clínicos, principalmente aqueles que atendem muito felinos, darem uma olhada no material da Drogavet. E o link para baixar o conteúdo da revista vai estar aqui na descrição do vídeo. Doutora, a gente está falando da análise clínica, do papel do médico veterinário, mas também tem o papel do tutor. E o papel do tutor é observar a rotina do paciente, ou seja, a rotina do gato em casa, né? No caso do gato parar de comer, ou seja, ele está com uma doença e ele para de comer, e isso acarreta, às vezes, em anorexia ou em vômitos constantes, né? Como é que o tutor tem que lidar com isso? Assim, como é que ele pode lidar com isso? Não só o tutor, mas também os médicos veterinários. Bom, primeiro que assim, esses sinais clínicos, eles são importantes em muitas outras doenças além da doença renal, né? Mas para o gato, né? Para quem já viu um gato vomitando, é uma cena dramática. Os gatos não gostam de vomitar. Quem que gosta, né? Ninguém gosta de vomitar. Mas os gatos, eles vocalizam antes. É um sofrimento. Para eles é muito ruim esse momento do vômito, né? Da mímica do vômito. Então, eles preferem não comer a ter que passar por isso. Então, realmente, muitas vezes você pergunta, o paciente vomita? Não vomita. Mas ele tá mega enjoado. Você vê a saliva na boquinha do paciente, ou você vê ele fazendo uma mímica, assim, de engolir, né, a sua própria saliva, porque como a gente fica mareado, a saliva se acumula na boca, né, e deles também. Então, muitas vezes a gente precisa do apoio mesmo, dos antieméticos, né, para esse paciente voltar a comer. Né? Então, sempre tem uma linha de pensamento, né? Da gente primeiro tentar tirar o enjoo desse paciente para depois usar um estimulante de apetite, né? Porque às vezes se coloca o estimulante de apetite antes, daí às vezes ele já tá com fome, ele fica com mais fome e às vezes se empolga comendo e daí vomita tudo, né? Então, o antiemético para os doentes renais crônicos, geralmente eles entram e não saem mais, né? Entram no começo, a gente, né, tem famotidina, tem o maroptam para situações mais críticas, tem um lancetrona. Geralmente a gente só vai adicionando, né, na vida desse paciente. E eles têm falta de energia, né, às vezes eles têm anemia também, né, ou às vezes eles estão com uma doença infecciosa também, então tem febre, então não existe uma receita de bolo. Né, o paciente precisa ser avaliado, e é um paciente que vem muito à clínica veterinária, sabe, eu falo aquele pacientinho ali que a gente monta os grupinhos lá, o clínico geral, né, o tutor é responsável, e o nefro, e a gente segue assim,
Bom, E, doutora, assim, que nem você citou o Maropitã, né, que é um medicamento muito usado na clínica veterinária, né? Quanto tempo, assim, dá para indicar ali, ou só observa um dia e já para, e já entra com estimulante do apetite? Como que é isso, assim? Como que vê na rotina realmente, como que é? Normalmente a gente não tira, a gente só vai adicionar mesmo o estimulante de apetite, né? Então, aí depois a gente... Porque o Maropitã a gente usa mais, assim, bem para situações mais emergenciais, né? A gente acaba usando mais a Famo e a Onda por um tempo mais prolongado. Aí o Maropitã entra... Ele é muito potente, né? A gente tem muito bons resultados, tanto na forma injetável, né? Quanto na forma oral. E aí eu deixo, assim, para momentos mais de crise mesmo, né? Mais de crise. Junto com a hidratação, né, gente? Isso sempre. E até um desafio, né, que eu estava vendo até recentemente, que tem crescido bastante, essa questão da ergonometria, no caso, até aonde vai a água pro felino ali, pro gato, realmente conseguir se hidratar, que é um desafio, eu não sabia disso realmente, que, né, que é diferente ali, às vezes não é porque ele não quer realmente se hidratar, mas é que para ele, aquele potinho, às vezes, para ele é ruim, não é confortável, porque molha tudo ali, ele não gosta disso, né? Exatamente. Então, assim, por isso que a gente sempre deixa, assim, vários tipos de tamanhos diferentes, borda maior, borda menor, mais alto, fontes, fonte com barulho, fonte sem barulho, às vezes pedrinha de gelo, até o Rafael perguntou no comecinho lá, né, o que levava os gatos a terem a doença renal, e a conversa vai caminhando para outro lado, a gente acaba desviando a resposta, né? Mas os gatos, eles são, eles não são bons bebedores, né? Porque na natureza eles tomam água indiretamente, através da caça, né? Que a caça tem 80, 85% de água, né? E o que a gente fez com a alimentação deles? Colocou num pellet com 5% de água, né? E eles, então, muitas vezes eles têm sede, eles vão comer a ração. Na cabeça deles, a comida tá junto com a hidratação, sabe? Então, por isso que é importante a gente fazer ser divertido beber água. Então, usar bastante alimento úmido, congelado, dentro de brinquedo, em potes variados. Às vezes, só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a ração, né, o pellet umedecido, ele pode ficar ruim, né, ele estragar logo. Mas dá para molhar também a ração, eles tomam o caldinho, aí depois o que sobrar você tem que jogar, né? Não dá para manter ali no ambiente. Mas essa é uma das causas, e eles também são carnívoros verdadeiros, né, Rafa? Então, eles precisam de um aporte de proteína mais alto, e o que sobra dessa proteína sobrecarrega muito o rim, né? Então, essa que é a questão. Não basta só ter um potinho com água e um potinho com ração, né? Tem que ter toda uma estratégia. Cada vez mais os pets estão exigindo da gente estratégias, né? Estratégias do tutor para alimentação, para hidratação, para a saúde como um todo, né? Enriquecimento ambiental, Rafael. Como é que é? Enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental, é isso mesmo. A gente tem que ter a partir do momento que tem um pet, já vem junto com ele toda uma adequação do ambiente, acho que é isso, né? Obrigado, doutora, pelas informações. A gente vai aprendendo aos poucos aqui, principalmente quem não tem gato, como eu, que tem cachorro, que observa muito a rotina de cachorro e está acostumado, mas gato exige aí, então, também, assim como o cachorro, né, um enriquecimento ambiental diferente, né, com estratégias para que ele possa se alimentar melhor, para que ele possa se hidratar melhor. Então, doutora, vamos falar agora de um desdobramento, né, da doença renal crônica nos gatos, que é a hipertensão. Né, a gente costuma falar aqui no podcast, né, dessa semelhança entre as doenças nos pets e nos humanos, né, e a hipertensão é uma delas, que é uma doença silenciosa, né? No caso aqui a gente está falando de uma doença que é um desdobramento do gato, do felino que tem doença renal crônica. Qual que seria o protocolo de escolha, né, dos critérios utilizados para o tratamento dessa doença? Bom, primeiro
é muito importante fazer um diagnóstico assertivo, né, desse momento. Então, o paciente que ele vem para os check-ups, né, que a gente faz os check-ups seriados, né, tanto sanguíneo, de ultrassonografia, da urinálise, ele também é avaliado, né, é mensurada a sua pressão. Né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque é um ambiente estranho para ele, né, dentro do consultório. Então, essa pressão, ela precisa ter consistência, essa pressão alta, ela tem que ter consistência nas aferições. Então, o paciente, ele tem que estar mais confortável possível, ou dentro da caixinha dele, ou no colo do paciente, do tutor, né, o paciente no colo do tutor. Muitas vezes, a gente pede essa aferição em casa, só que é lógico, para eles tudo é muito estressável, né? Então, até mesmo uma pessoa diferente indo na sua casa, opa, o que está acontecendo? Colocando um manguito no braço que aperta, né? Então, eles têm que se acostumar com esse aparelho, porque geralmente a pressão dá altíssima. Ontem mesmo eu levei a minha gatinha, que é a Renal, para fazer essa aferição, ela já está no estágio 3, e quando a gente colocou o manguito, ela estava com 220 de pressão. Aí na hora, né, a Fer falou, nossa, acho que a gente vai ter hipertensão mesmo consistente. Mas no fim ela foi se aninhando no meu colo, a pressão foi baixando para 170, 160, chegou a 140. Então, não pode ter pressa. Não pode ter pressa para fazer essa mensuração. Então, esse é o mais importante, porque a gente não pode entrar com antihipertensivo, né, perdão, para um paciente que tem uma pressão normal, senão a gente vai fazer uma hipotensão, né? E a hipotensão é muito grave, né? E, então, geralmente, quando a gente tem essa persistência mesmo acima de 160, 170, né? A gente já entra com amlodipina, né? E se o paciente tem perda proteica, né, na urina, aí muitas vezes a gente precisa usar a telmirsartana, né? Telmisartana. Telmisartana, desculpa. E então, depende, né? Por isso que eu falo que não é uma receita de bolo mesmo, né? Bom, então é um desafio realmente, né, doutora, que nem dar a medicação pro gato, né, que ele provavelmente se esquiva muitas vezes quando chega perto, vai medicar, vai apresentar alguma coisa estranha, ele realmente já vem com o sinal, opa, perigo na área. Então, realmente, assim, a Drogavet, né, tem as formas farmacêuticas, né, que isso, né, juntamente ali com o tutor, com o veterinário, de escolher qual que é a melhor forma farmacêutica, né, seja um biscoito que consegue colocar junto com a ração, como você falou, seja, às vezes, um filme oral que é rápido e prático de conseguir colocar, né? Então, isso realmente a gente, né, tem esse universo, né, doutora? Acho que já conhece, a gente já sabe, né, dessas possibilidades e o quanto isso ajuda e facilita, né, administrar o medicamento, porque quando a gente está falando, né, de doenças que são para sempre na vida daquele animal, então é um tratamento contínuo. Então isso é importante realmente, né? Não, hoje ele está com a pressão alta, hoje ele está mais calminho, então não vou dar medicação. Não, não pode. Então esse realmente que é um detalhe muito importante, né, que o responsável pelo animal esteja consciente disso, né? Que é para sempre e tem que agir com responsabilidade, né? Não, com certeza. E um detalhe bem importante que eu costumo falar, até para melhorar a adesão ao tratamento, é que o que o gato gosta de rotina. É uma rotina ruim, né? Tomar remédio, mas eles se acostumam. Se você faz sempre do mesmo jeito, manipula da melhor maneira que para eles, assim, ó, os pesos são muito... Um pesa 2.300, outro pesa 3.500. Então, às vezes, um quarto de um comprimido ou meio comprimido faz uma subdose ou uma superdose. Então, a fórmula, né, farmacêutica manipulada é para aquele paciente, né? Então, e daí a cápsula, que eu prefiro sempre indicar cápsula, a maioria dos gateiros preferem também, porque eles não gostam de sentir o gosto, né? Ou eles enjoam, às vezes eles até gostam quando chega, depois eles enjoam. E o tutor já está acostumado, né? Hoje tem aplicador também de cápsula, então fica mais fácil. Mas a rotina, eu sempre falo, não fica fugindo, né? Não fica fugindo, acorda, já faz, escolhe às vezes um horário que eles estão mais sonolentos e acondiciona certinho também, né? A medicação. Quem que não gosta de rotina, né, doutora? Vamos combinar, a gente não gosta de ficar sempre vivendo o imprevisto, né? Isso, senão a gente tem um infarto ali do nada, então isso é muito importante, realmente. E doutora, outro vilão, né,
como consequência também da doença renal crônica, é o acúmulo de fósforo no organismo do animal, né? Então, como é que a gente pode destacar a importância do controle do fósforo ou da hiperfosfatemia? Isso, hiperfosfatemia. Por que que esse controle é crucial para o prognóstico do tratamento do gato? Então esse elemento é um dos que mais sobrecarregam o rim mesmo, né? E daí aumentam a progressão da doença, sabe? Então controlar o fósforo é essencial já desde o começo. Então nos primeiros estágios a gente consegue fazer isso com a alimentação, mas conforme a gente vai observando o aumento, e muitas vezes o paciente não aceita, né, a alimentação adequada para ele. Né, acontece, tem paciente que super se adapta, e o que acontece também é que a maioria das famílias não tem um gato só, né? Então o gato, a família até oferece o alimento renal, não vai querer deixar aquele gatinho em cárcere num quarto fechadinho para comer alimentação, né? Então muitas vezes tem que colocar tudo isso na balança. Então às vezes ele come um alimento que é alto em fósforo. Então, muitas vezes, a gente vai precisar lançar mão do quelante mesmo, né? Então, o quelante é o que vai ser nosso aliado no controle da hiperfosfatemia. Quelante, acho que a Nay pode falar um pouco pra gente, né, Nay? Além da dieta que a gente já abordou aqui, né, quais outras estratégias a gente pode utilizar aí para sequestrar esse acúmulo de fósforo no organismo do pet? É justamente como a doutora falou, né? Você não vai privar aquele animal, fazer com que ele entre numa depressão junto, né? Já tá com vários problemas. Então, realmente, eu vejo que é uma estratégia muito interessante isso, né? De usar esses quelantes, né? O exemplo é hidróxido de alumínio ou carbonato de cálcio, que podem ajudar realmente, né? Nesse quadro de, né? Que o animal tem uma vida normal, digamos assim, mesmo com os probleminhas, ele é muito amado. Então, isso é muito importante, né? Levar em consideração que não é frescura, às vezes, do veterinário de querer, né? Colocar esse suporte junto ali, né, pro animal. Bem, a gente está conversando aqui, eu tô percebendo que a doença renal crônica é uma doença complexa, não é uma doença simples, né? Que ela não afeta só o rim, ou mesmo se afetando apenas o rim, consequentemente ela acaba afetando o organismo como um todo, né? A gente já falou aqui da importância do fósforo, da dieta, da hidratação, mas também tem outros elementos que precisam ser controlados, né? E precisam ser observados, que é a questão da anemia e da acidose metabólica, é isso mesmo, doutor? É isso mesmo, A anemia, com o avançar da doença, nós vamos observando, né, porque o rim, ele produz a eritropoetina, que é o hormônio, assim, responsável em sinalizar a baixa, né, das células vermelhas. Então, em não tendo esse sinalizador para a medula, para contar lá para a medula que esse paciente está precisando de mais células, né, na circulação, muitas vezes a gente vai precisar lançar mão da eritropoetina terapêutica também, né? Mas lógico, antes a gente tenta oferecer também os aportes, né, para essa medula poder produzir, né, que são os ingredientes, né, as vitaminas do complexo B, o ferro, né, e lógico, um paciente bem alimentado, né, também já vai estar consumindo esses elementos, né. Mas por isso que eu falei lá no comecinho, né, que o hemograma é subestimado, às vezes, não, vamos fazer só os bioquímicos. Não, o hemograma ele precisa ser acompanhado, porque daí a gente vai vendo o índice do hematócrito caindo, e aí você tem tempo, né, de reverter antes que esse paciente precise de uma transfusão sanguínea. É bem interessante, no quadro de anemia, né, a gente sugere também o ferro quelado, que ele justamente ele ajuda a não ter tantos efeitos colaterais ali gastrointestinais, né, porque o paciente ele já vai ter a desbiose também, né, junto que ali vai ter que talvez ter um simbiótico, né, que é o probiótico com o prebiótico, né, para ajudar realmente aquilo que ele consegue administrar, que ele consegue ingerir, que também seja eliminado, que não faz bem, né, então realmente, né, é importante ter esses detalhezinhos assim, que fazem toda a diferença, né, de garantir essa saúde para esse animal. O prebiótico, né, já é o primeiro item lá da nossa lista. Mesmo pacientes assim que são pré-renais, né, ou que entraram já na idade avançada e ainda não tem sinais de doença renal, nós já
mantemos uma ajuda para esse intestino ficar saudável, né? Que é muito bom, para não ter translocação bacteriana, sabe? Ótimo. Bom, o assunto aqui, ele se Infinito. estende, né? A gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando sobre doença renal crônica nos gatos, mas, enfim, já falamos de coisas bastante importantes. Vamos para a última pergunta para a gente fechar aqui. Sobre o uso dos cetoanálogos. Os cetoanálogos já foi tema aqui no nosso podcast, né? Em outros episódios a gente já citou os cetoanálogos. E como é que os cetoanálogos, doutor, ele poderia auxiliar o tratamento de pacientes com essa condição, doença renal crônica, em estágios mais avançados, assim? Então, eu sempre falo que nós temos os coadjuvantes conosco, né? Já que a gente não tem uma doença que tem cura, a gente precisa de um apoio para tentar eliminar o lixo, digamos assim, dessa metabolização, né, da alimentação. Às vezes existe um catabolismo também proteico, né, o paciente ele vai perdendo massa magra. A gente vai vendo que ele vai fazendo quase que uma autofagia mesmo, né? Vão se alimentando menos e eles vão usufruindo da sua reserva, né? Então, os nutracêuticos, né, entram também para dar um apoio, né, para a gente oferecer aminoácidos essenciais para esses pacientes, para que eles não usufruam do seu próprio organismo. Sabe? Então, e muitas vezes muitos pacientes chegam até nós já na doença avançada, né? Muitas vezes são pacientes assim que ou não tiveram um acompanhamento, porque um gato, na verdade, ele mimetiza estar bem durante muitos anos. E muitas vezes, assim, principalmente os gatinhos que são criados soltos, assim, né, que não tem aquela vivência ali com caixinha de areia, com a alimentação dentro de casa, né? Eles, às vezes, a família não vê as alterações, né? Só quando o gatinho vem pedir ajuda, começa a não sair de dentro de casa, perder o peso, então a doença já está muito avançada, né? E daí a gente precisa realmente dar apoio para esse organismo. Né? É isso, né, Nai? E com certeza, né, junto com os cetoanálogos, também dá para associar outros, né, componentes ali, que nem a doutora falou, né, o complexo B, né, dá para associar juntos na mesma forma, o ômega 3 que a gente falou, né, da questão da hipertensão, que a gente sabe que é muito importante. Então tem alguns detalhezinhos que é possível colocar na mesma forma farmacêutica. Então, só aplicar ali, por exemplo, né, numa suspensão, num xarope, numa pasta oral, e tá tudo certo. Já foi administrado tudo isso uma única vez no dia e, né, cumprimos com o checklist, né, para garantir a saúde do animal. Nossa, essa é a maravilha da bioquímica, né, e da química juntos, né, de poder unir medicamentos que ficam estáveis, né, e realmente, numa administração só, realmente facilita muito a vida do tutor. Isso, muito legal, paciente, muito né, legal. Achei bastante interessante, um tema novo aqui, mais direcionado para os, como é que fala? Os gateiros? Os gateiros. Os gateiros, né, de plantão aí. Queria muito agradecer novamente a participação da doutora aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Agradecer também a participação da nossa farmacêutica Nai. Nayara, e reforçar novamente o material da DrogaVet, né, nossa revista, que vai estar disponível o link junto com o vídeo aqui para vocês baixarem o conteúdo, tá? Muito obrigado por assistirem, acompanhe a DrogaVet nos canais do YouTube, né, nas plataformas digitais, que a gente sempre traz esse conteúdo enriquecedor sobre saúde animal.